Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje estamos aqui com o professor Odilon. Tudo bem, professor? Tudo e você, Magali? Tudo bem, graças a Deus. Professor, hoje a gente vai falar sobre esportes de aventura. Queria sim saber, você que é psicanalista também, por que, professor, que as pessoas se aventuram no esporte de aventura? Olha, eu gostaria de saber também, porque eu prefiro pular essa. Tô brincando, eu respeito os esportes de aventura e eu acho que um bom começo da nossa conversa aqui pode ser, do ponto de vista filosófico e psicanalítico, se a gente retornar a um momento da nossa existência mais primitiva, na qual a gente precisava se aventurar no meio ambiente para obter comida, para obter água, para conquistar territórios, enfim, estou me referindo, claro, a um momento pré-civilizatório, do começo da civilização, em que a produção da nossa existência ela era muito física, né? Diferente de hoje, que ela tende a ser, em muitos casos, mais intelectualizada, mais estacionária. Então, é de se esperar que nós tenhamos um instinto de busca, um instinto de se arriscar, não só pelo se arriscar, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre a questão do risco, mas eu estou tentando ir até anterior a isso, a falar de um momento em que era importante, de fato, para a sobrevivência do ser humano, ele se aventurar nesse sentido, né? Conquistar um novo território, buscar comida em locais para além da onde ele estava situado. Então, é bastante provável que, do ponto de vista evolutivo, aqueles indivíduos que tinham uma predisposição a esse tipo de atividade sobreviveram mais, portanto, se reproduziram mais. Né? E é também bastante esperado, desse mesmo ponto de vista, que a gente tenha ainda alguns rudimentos disso, alguns resquícios dessa pulsão pela busca de uma aventura. E essa relação, né, que o professor falou do se arriscar. Hoje, realmente, a gente não precisa mais, né, de se arriscar como antigamente as pessoas tinham essa necessidade para condução da vida. Mas por que que hoje, então, as pessoas buscam esse tipo de atividade para sair um pouco da rotina, Sim. mudar ou para se desafiar mesmo, ver até onde vai o corpo, né? Essa capacidade física? É bem possível. Veja, seguindo na linha, né, do que eu comecei a trabalhar aqui, se num primeiro momento a gente se sentia impulsionado para buscar melhores condições de existência e isso exigia uma aventura, estou pondo esse nome, né, só para a gente ficar mais claro com o tema do programa, né? Mas, enfim, essa busca por um território novo, por um alimento novo, etc., era mais instintiva. Com o tempo e com o amadurecimento civilizacional, é possível supor que alguns valores foram sendo acrescentados a essa aventura. Então, por exemplo, no contexto grego antigo, que é a base da civilização ocidental, tal como nós reconhecemos e estudamos, né? Principalmente na filosofia, você tem a jornada do herói como uma espécie de narrativa, de roteiro, no qual um indivíduo comum se arrisca numa aventura. Estou também, de novo, trazendo a palavra para ficar mais fácil, né? Mas isso tem outras terminologias, né? A busca, o quest, etc. Mas não deixa de ser uma aventura em que o indivíduo se arriscava para, com isso, ele se tornar aquilo que ele é. Torna-te o que tu és, é a frase grega que mais ou menos está na base desse mito do herói, dessa jornada do herói. Ao se aventurar, ao buscar uma superação dos seus limites, ele consegue ter uma dimensão mais clara de que limites são esses. Do que ele consegue, do que ele não consegue, do que ele é capaz. Coisas que, pegando aqui o ser humano contemporâneo, sentado no conforto da casa dele, ele desconhece quais são os potenciais que ele tem. Será que ele resiste à dor? Será que ele resiste ao frio? Será que ele tem resiliência para se aventurar numa circunstância em que ele vai precisar insistir contra todos os fatores desfavoráveis? Tudo isso são questões
que, como eu disse, no conforto da nossa casa a gente pode ter uma especulação, né? Ah, acho que eu seria muito assistindo um filme, sabe? Acho que eu conseguiria fazer isso, ficar 3 dias escalando uma montanha, mas nós só vamos ter essa resposta mesmo se nós fizermos. Sim. E isso talvez esteja na base aí do impulsionamento contemporâneo da busca pela aventura e pelo risco. Hoje a filosofia do esporte, ela segue em que linha, né, para esses esportes de aventura? Como que as pessoas vêm pesquisando dentro da filosofia do esporte o esporte de aventura? Olha, um elemento que cresceu bastante nos estudos dessa natureza é o conceito de risco. As pessoas, os estudiosos, trouxeram assim um foco para esse conceito. Porque o conceito de risco envolve praticamente tudo que eu falei até agora, né? Mas o acréscimo estético de uma provocação que o sujeito faz para si mesmo, né? Então, saltar de paraquedas não é simplesmente sair do ponto A para o ponto B, um ponto aéreo ali do avião para o ponto C do chão. Tem um risco nessa trajetória. E esse risco, ainda que esteja controlado, ainda que esteja dimensionado, calculado da forma mais organizada possível, ele existe. Não tem como negar o risco de um salto de paraquedas, não tem como negar o risco de um mergulho em águas selvagens, né, em águas profundas. Quando esse risco aparece, ele recruta tudo aquilo que eu falei até agora, né, do instinto, da questão do herói e também elementos que eu estou chamando aqui filosoficamente de estéticos, no sentido de que coloca em circulação uma série de afetos. Eu sou uma pessoa determinada quando eu faço esse tipo de coisa, eu supero os meus limites, eu sou proativo. Tanto que há um tempo atrás, ainda hoje, mas há uma década atrás foi mais intenso, que nas empresas tinham treinamentos e muitos deles envolviam viagens à natureza, cachoeiras, rafting, coisas desse tipo, que era para desafiar os executivos ali, saírem das suas poltronas, suas cadeiras de escritório e tentarem desenvolver resiliência, determinação, enfim, esses elementos estéticos por meio do risco. Professor, muito obrigada pela sua participação e contribuição. Então, no próximo bloco, eu vou conversar com a Camila Godoy, que estuda esporte de aventura e vai contar um pouquinho pra gente sobre o estudo dela. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte, agora aqui com a gente a Camila Godoy, que vai falar um pouco pra gente sobre esportes de aventura. Ela que é mestranda em Educação Física e estuda essa área. Tudo bem, Camila? Boa noite, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Camila, para começar, eu queria que você contasse por que você escolheu essa área para estudar? Eu decidi pesquisar o esporte de aventura e me aprofundar mais nessa área, porque da cidade que eu venho, você não tem muitas opções, né? Eu sou de uma cidade do interior chamada Socorro, é ali divisa com Minas. Hoje é quase uma cidade grande, tem quase 40 mil habitantes, mas quando eu era mais nova não tinha muitas opções, assim, ou você trabalhava em loja, malharia, ou trabalhava em lavoura, né? Tem muita plantação de café em Socorro, é uma grande exportadora de café, ou você trabalhava com turismo. E o turismo que se destaca em Socorro é o turismo de aventura. E eu sempre fui, assim, uma grande fã desses desafios da natureza, tudo. Socorro é uma cidade muito bonita, cercada por montanhas, cachoeiras e tudo mais, então eu sempre fui muito privilegiada com esse meio ambiente. E aí comecei a explorar ainda muito novinha, com uns 12 anos de idade, assim, eu não tinha muita opção, não tinha o que fazer no final de semana, e às vezes juntava com os amigos, ia na cachoeira. Logo em seguida a gente começou a fazer trilhas, e aí a gente acabou indo para uma agência de turismo lá, e era a nossa diversão, assim, porque imagina, era bom pro dono da agência, que tinha molecada para carregar corda, carregar mochila e ajudar com os equipamentos, e para a gente era uma diversão, assim, fazia o nosso final de semana, né? Imagina fazer um rapel, fazer um rafting, a gente fazia coisas que normalmente as pessoas pagam para fazer, né?
E foi justamente nesse contato com o turismo de aventura e aí os esportes de aventura, a gente praticando de maneira autônoma depois, que eu vi que eu comecei a me questionar de muitas coisas, né? Eu falei assim, nossa, por que que uma pessoa em sã consciência tá num ambiente confortável, mas ela quer sair desse ambiente confortável e se expor ao risco, assim, voluntariamente, no meio da natureza, sabe? E aí eu comecei a me questionar com isso, que foi, na verdade, o grande mote para eu fazer educação física. Eu entrei em educação física por causa dos esportes de aventura. Me formei, meu TCC foi em esportes de aventura, psicologia do esporte, e agora meu mestrado é no tema também de esportes de aventura. Agora explica pra gente, né, pro pessoal que está acompanhando o programa, o que é o esporte de aventura. O esporte de aventura é todo o esporte não convencional. A gente coloca como não convencional aquele que não tem um ambiente definido, por exemplo, não é realizado em quadra, não é na piscina, não é num ambiente controlado, é num ambiente ao ar livre, no qual o risco e o desafio são as características principais. Então, por exemplo, você fazer uma trilha é um esporte de aventura, porque você sai de um ambiente controlado e se expõe a um risco. Ah, mas na trilha quase não tem risco. Tem um risco, você pode torcer o pé, você pode encontrar algum animal. Então, isso, mesmo que seja um ambiente que você minimamente consiga controlar algumas variáveis, como, por exemplo, você está carregando na sua mochila um medicamento para animais peçonhentos, alguma coisa assim, mas o risco existe, ele está lá. Por mais que você consiga remediar e trabalhar com as consequências do risco, o risco ele é inerente, ele sempre vai estar presente no esporte de aventura. E aí tem alguns esportes de aventura que se diferenciam entre si, né? Por exemplo, os de terra, que são trilhas, por exemplo, é... o slackline, ele acaba ainda sendo por terra, mas, por exemplo, quando a gente vai para o highline, que aí são grandes alturas, já é um esporte de ar. O paraquedismo é um esporte de aventura, tem os esportes mistos também, como corrida de aventura, que normalmente mescla as trilhas com a canoagem, por exemplo. O raft é um esporte de aventura aquático. Então, ele está em todos os ambientes, desde que ele esteja em um ambiente não convencional e o risco e o desafio estejam presentes. Ô Camila, agora eu queria que você respondesse a pergunta que você fez na aula que eu acompanhei, né? Você falando sobre esporte de aventura. Você fez a seguinte pergunta: seria o esporte de aventura o exercício de conquistar o inútil? Responde pra gente, Camila. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar. A gente está numa sociedade que tudo tem um porquê, né? Você faz o que faz porque tem um objetivo. Não, eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro e eu vou comprar um carro. Não, eu vou, tudo bem, eu estou no meu momento de lazer, mas eu vou descansar lendo um livro porque assim eu vou ficar mais culto. Então, tudo tem uma finalidade, tudo tem um porquê. E aí fiquei pensando, nossa, mas uma pessoa que faz um esporte de aventura não necessariamente tem um objetivo. O objetivo pode ser chegar ao topo da montanha e o objetivo pode ser apenas ficar em contato com a natureza, mas não que seja uma finalidade, que aquilo vai dar algum retorno material para ela. Muitas das vezes as pessoas não têm retorno nenhum, elas até gastam com isso, né? Gastam comprando um tênis, comprando uma mochila para ir no meio da natureza e não tem nenhum retorno disso, a não ser o bem-estar. E aí o bem-estar, ele é sempre subjetivo, né? Principalmente a gente que a gente trabalha, tem contato mais com educação física, a gente sabe da importância do bem-estar, de praticar o esporte e tudo mais, mas normalmente as pessoas não, não, não percebem essa importância, né? E aí fiquei pensando, se só o que tem retorno material é o útil, o que é o inútil? Então, seria o esporte de aventura um exercício de conquistar o inútil? Porque é isso, você pode chegar no topo de uma montanha e não ganhar nada com isso, a não ser a satisfação pessoal, né? A não ser o bem-estar. Então, eu fui levada por esse questionamento, assim, e quis levar para vocês também.
Agora, explica um pouco pra gente, né, essas definições que você fez sobre os atletas, os esportistas, né? Você separou em turista, esportista e o atleta comercial. Explica um pouco pra gente como que você fez essa separação e por que que você separou entre esses três modelos aí de pessoas que praticam a modalidade. Primeiro começo falando que existe uma grande briga, assim, né, como definição dos esportes de aventura. Um exemplo, não é consenso ainda no mundo, nem no Brasil, que o que é a definição oficial de esportes de aventura. A gente sabe que tem o risco e a gente sabe que é no ambiente, normalmente na natureza. Eu até adoto esse não convencional, porque, por exemplo, seria o parkour um esporte de aventura? Ele não está na natureza, ele está num ambiente urbano, mas ele é um esporte de aventura. Seria o slackline um esporte de aventura? Bom, tem risco, é um ambiente não convencional, mas não necessariamente eu estou na natureza. Eu posso colocar entre dois postes uma slackline e praticar ali numa calçada. Então, o que é o esporte de aventura? Comece fala com esse questionamento, né? Então, como não é consenso o que é esporte de aventura, também não é consenso essas três definições. Mas já adianto que eu estou escrevendo e pesquisando sobre, porque essas três definições as pessoas falam, mas não tem nada ainda cristalizado nesse sentido. Então, o turista seria aquela pessoa que paga para fazer atividade. Então, vou para Brotas, quero fazer um rafting. Eu nunca fiz, eu quero fazer, então eu vou pagar para ter esse passeio. Então, um guia comercial vai lá, vai me colocar num bote e vai me levar para passear num bote de rafting, nas corredeiras. Vou aproveitar, mas é comercial, né? Eu pago para isso. Eu vou fazer um rapel, alguma coisa assim. Eu pago alguém para que essa pessoa que tem o conhecimento e tem os equipamentos me leve para fazer essa prática. O segundo seria o esportista, que já é a pessoa autônoma, é onde eu me encaixo um pouco mais. Então, eu tenho conhecimento, tenho os equipamentos básicos e eu posso praticar de maneira autônoma o meu esporte. Por exemplo, quero fazer uma trilha esse final de semana. Pego minha mochilinha, pego minha barraca, coloco meu tênis, conheço algumas trilhas, se eu não conheço, eu me junto com outras pessoas que têm conhecimento, vou fazer uma trilha. Vou fazer um rapel. Tudo bem, eu tenho o equipamento, eu tenho o conhecimento, eu consigo fazer um rapel por conta própria, eu não preciso pagar alguém para fazer isso. Então, é uma prática mais autônoma. E o terceiro, que seria esse esportista comercial, né, o atleta comercial, que é quem viu no capitalismo uma oportunidade de monetizar o seu esporte. Então, seriam aqueles surfistas de ondas gigantes, que são patrocinados por energético, né? Pessoas que sobem o Everest com grandes patrocínios de marca, de saco de dormir, de barraca, de acampamentos, de equipamentos de neve. Então, são as pessoas que viram no esporte, além da sua prática autônoma, uma maneira de comercializar não só a aventura, mas o seu estilo de vida. Elas vendem esse ideal, né, da liberdade, do desafio, da aventura, e ganham com isso e conseguem se manter profissionalmente nesse segmento. Camila, para fechar, eu queria que você falasse qual que é o caminho agora do esporte de aventura, os próximos passos. Você acredita que há uma tendência no crescimento destas modalidades? Eu luto para que sim, eu luto para que sim. Inclusive, agora eu estou organizando um curso de esporte de aventura na Unicamp para que seja popularizado essas práticas, porque, querendo ou não, é uma prática da elite. Quando começou o montanhismo, por exemplo, lá no século XVI, ele era feito por elite, né? A elite queria conhecer os Alpes, queria ter esse contato com a neve, queria ter, né, sair do cotidiano. Então, o esporte de aventura já nasce não sendo para todo mundo. E ele se popularizou, o surf, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Hoje você vai no litoral, quase todo menino tem uma prancha de surf, assim, e ele pega onda. E não é quem impeça de fazer isso, né? Apesar de que alguns anos atrás a própria legislação brasileira proibia algumas práticas, como o skate e o surf também,
Hoje em dia a gente tem essa contrapartida de não, é regulamentado, é permitido, inclusive é incentivado, né? E um exemplo disso, Magali, que é muito interessante, foi a entrada dos esportes de aventura para as Olimpíadas. Então, os Jogos Olímpicos têm agora a escalada esportiva, que deu um boom assim na escalada como um todo, e também o surf e o skate. Então, são três esportes de aventura que ganharam muita visibilidade, e tudo que ganha visibilidade acaba ganhando mais adeptos também, né? Então, eu acho que tem um crescimento, ainda que a pequenos passos. Eu gostaria que fosse mais popular, assim, na verdade, porque eu acredito no poder transformador do desafio, que é inclusive a minha pesquisa, assim. Eu estudo a psicologia do esporte, né? Então, de que maneira o esporte de aventura pode influenciar no emocional das pessoas ou na personalidade delas, e eu acredito no potencial transformador do desafio e do risco. Então, eu queria que fosse mais popular, na verdade. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, por contar aqui um pouco para a gente do seu estudo, desse aprofundamento que você fez de um assunto tão bacana e que hoje realmente, né, as pessoas vêm buscando, faz parte, né, é esporte olímpico, né, como a escalada, skate, então é bem bacana poder falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E, nossa, de coração, eu adoro falar sobre esporte de aventura, né? Se deixasse, eu falava aqui até amanhã. Mas acho que deu para dar um gostinho já. Obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!